por mais que 4 jogos, muitas vezes a gente avalie como um tempo curto para se carimbar um trabalho, mas não tem como você não opinar, porque o Sport tinha, por mais defeitos que o time do treinador anterior tivesse demonstrado, em um momento de muita dificuldade de elenco curto naquela época, e agora o cenário de Guto é muito diferente quanto a isso, mas o Sport tinha uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio, simplesmente, em 4 jogos, foi assim, dinamitada. Então, esses 7 meses de trabalho que foram feitos, executados, com alguns êxitos, com alguns acertos, e alguns defeitos, que a expectativa é que o novo treinador que fosse escolhido desse seguimento ao que tinha aparecido ali de positivo, que dava para extrair e tentar corrigir os defeitos. E a defesa, como você bem colocou aí, era uma das questões. Só que a gente sai de 4 jogos com um cenário no Sport de terra arrasada, de simplesmente Guto apertou o detonador, e aí é importante, dado, entregue, montado, confeccionado pela direção do Sport, e Guto foi lá e não pediram, não disseram que eu dou resposta rápida, aqui, ó, pum, implodiu. Implodiu, meu amigo. E com o que tem hoje, não sobe. Hoje a gente afirma, sem medo de errar, não sobe de forma alguma com o Guto. E ele não vai durar até lá. Resta saber até quando a diretoria do Sport vai sangrar no pau de arara. Morrer abraçada com o Guto. Por orgulho de admitir o grande erro absurdo que foi da contratação de Guto. Vamos ver o que é maior, o Sport ou eu não sei se os caras estão muito nisso não, viu? Porque se fosse questão de orgulho, o orgulho deve estar muito ferido, pô, porque quando você entra... Falando dos abnegados. Executivo você pode trocar, você é funcionário, vai lá e troca, enfim. Falando dos abnegados, os que fazem o esporte, tipo, todo mundo vai, passa, os abnegados estão ali, os presidentes, os diretores, enfim, os estatutários, diretores estatutários. Acredito que todo ele, quando vai no esporte, quando vai no Náutico, você está acostumado nos 3 do Recife, mas isso vale em qualquer outro clube da região, qualquer outro país, mas assim, mas desse cenário que a gente olhou mais próximo, há 30 anos a gente enxerga isso, que o cara quer fazer o nome dele, mas só quer ser conhecido como o cara que ganhou tal campeonato, como o cara que ampliou o estádio, que reformou o estádio, que devolveu o time à primeira divisão, ou não quer ser conhecido como o cara que rebaixou o time, o cara que deixou muitas dívidas, o cara que errava muito no futebol. Legados, né, Cássio? Legados. Exato. Eu acho que todo mundo, é muito tirando Marcelo Paes, acho que todo mundo acerta e erra. Marcelo Paes, em algum momento, talvez aconteça, mas o dele é uma gama de acertos assim, incomparável. Mas, assim, o cara acerta, por exemplo, Milton Bivar, por exemplo, tem a Copa do Brasil, mas tem um rebaixamento, tem suas fases na última gestão, ou seja, mesmo os grandes, que têm grandes feitos, tem questões que ficaram ali também. Então, acho que isso eu estou partindo desse ponto, que eu acho que isso é uma coisa inerente a qualquer abnegado. Então, já quando você falou do orgulho, me chamou a atenção, porque se a questão fosse do orgulho, eu não acho que ficar com orgulho ferido nesse momento seria a melhor solução, não, porque nesse momento é uma direção que está há 3 anos na segunda divisão. Eu já disse aqui algumas vezes, é só um número, assim, né? É pegando pé, não é só um número. Nenhum presidente do esporte, zero, tinha, até Yuri Romão, tinha tido 3 oportunidades na Série B. Nenhum. Ou saiu antes, ou subiu. Essa é a primeira vez que... E perceba que eu não estou colocando rebaixamento, não, porque ali realmente ele assume na reta final. E ali ele foi, inclusive, corajoso de assumir o clube naquele momento. Ali é diferente. O Sport teve 5 presidentes no ano. Então, ali não estou contando aquilo, não. Aquele rebaixamento, o time já estava morto. Mas na segunda divisão para frente, já era com ele, já era o presidente, já gerido do jeito que ele quisesse. E nenhum presidente nunca teve 3 oportunidades. E mais do que isso. Dessas 3 oportunidades, a primeira, curiosamente, foi muito difícil, que era com o Grêmio, com Cruzeiro, Bahia, Vasco, era muito difícil e o Sport está muito endividado. Mas as últimas 2, a do ano passado e desse ano... Tanto que aquela conta, Tássio,
nem se cobra tanto. A gente nem fala tanto. Não se cobra. Ela só soma esse número de você dizer 3 anos na segunda Farrapou. divisão, mas o primeiro ano era muito difícil. Farrapou Mas- por falta, também por escolhas de não ter contratado goleiro. Claro, Ajudou. é por isso que você bota o peso ali naquele momento. Ó, foi 7º lugar, mas poderia ter lutado mais se tivesse tido goleiro, negligenciou a contratação de goleiro. Mas o meu ponto é o seguinte: mesmo sem clube dos 13 já, a quantidade de dinheiro do ano passado pela Liga, a quantidade de dinheiro desse ano, também pela Liga, até pela venda que vai chegar depois, é um volume. Tanto é que o Sport está gastando 10 milhões para reformar a ilha. O Sport comprou 14 hectares para ampliar o CT, botou 5 milhões para investir. É ótimo investir em infraestrutura, mas só investe se tem dinheiro. Estou dando esse exemplo só para mostrar que tem dinheiro, que está tendo dinheiro. E aí é muito grave. Então, nesse momento, o orgulho realmente é pensar o seguinte: sobe. Assim, sobe. A gente já tinha falado que contra o jogo contra o Amazonas, ó, essa atuação de hoje, ela é perfeitamente que foi dita aqui. Essa atuação contra o Amazonas ganhou o jogo, porque é futebol. Jogando nada, levantou a bola na área lá, Zé Roberto desvia, ganha. Mas com esse futebol aqui, quantos jogos desse mesmo jeito você vence? A gente, 3, 4, aconteceu isso. Aí veio outra partida ruim dentro de casa e aí essa perde. O jogo contra o Amazonas foi um recado. O Sport tem 4 jogos com o Guto Ferreira. Vou até falar assim, senão vai começar a parte da análise oficial. O Sport tem 4 jogos com o Guto Ferreira, ou seja, são 360 minutos. Desses 90, desses 360 minutos, eu estimo que o Sport tenha jogado bem 55 minutos. Os 30 primeiros contra o Santos e os 25 primeiros contra o Amazonas. Todo o restante do tempo, vulgo, 305 minutos, o Sport foi assim, abjeto. Assim, não dá para aproveitar nada, nem segundos. Não dá. Assim, eu só coloco assim, os 30 primeiros minutos foi muito bem, aí levou o gol e morreu, e os 25 primeiros minutos contra o Amazonas. Tirando isso, assim, é inacreditável. Então, para mim, o Sport de Guto que subiu o Sport em 2019, mas ali, infelizmente, foi em 2019, aquele treinador de 2019 não é o mesmo agora. Ele é muito pior do que o Sport de Mariano Souza. Assim, então, a troca já está consumada como ruim. Muito ruim. Então, é por isso que eu falo, eu terminei o meu post, inclusive, dizendo isso. A bola já está com a direção nesse momento, já não está com o Guto mais, não. Muita gente que ainda defendeu o Guto foi mais até aqueles que eram a favor da saída de Souza. E meio que queriam, como se fosse assim, valia muito a saída, então vou me abraçar em Guto aqui, e ficou resistindo, defendendo o Guto, muito mais para poder dar uma resposta pela saída de Souza do que propriamente pela convicção. Eu acho que pouca gente tinha convicção de que Guto daria resultado. Teria a certeza. Se você fosse apostar, acho que pouca gente, excetuando a diretoria do esporte. Essa foi convicta. Até porque acreditaram nos analistas de desempenho. Não, primeiro, porque você vai resgatando as entrevistas da gestão e aí vai vendo, implodindo todo o discurso. Porque como é que você não acompanha futebol nos últimos anos para saber como é que Guto estava e depois engole uma corda, e isso foi o que foi dito em algumas entrevistas, palavras deles. Então, que os analistas de desempenho do esporte trouxeram a realidade que Guto, nos últimos 2 anos, tinha um futebol, estava apresentando um futebol com isso aí, é para cair questões modernas, com tópicos modernos, com pontos interessantes. Então, veja, primeiro, se você está como dirigente de futebol, você tem que estar olhando futebol. E nos últimos 2 anos, Guto não mostrou nada disso. Então, primeiro... Não, é só acompanhar. Não precisa, veja, não precisa você está ganhando salário gigantesco, não. Acompanhar um pouquinho de Série B. Basta para o cara assinar o pacote, assinar o pacote do Premier, assistir alguns jogos, tá sempre ali. É isso. Nada disso aconteceu, tá? Nada disso aconteceu. Abraçar esse discurso e divulgar esse discurso e colocar com uma certeza, pelo amor de Deus, pô, não existe. Guto, nos últimos 2, 3 anos, foi um fracasso sobre fracasso. Não tem nada. E não foi pegando time de beira de estrada, não. Foi pegando Goiás, foi pegando Curitiba, foi pegando Ceará, foi pegando Bahia, em realidades palpáveis. E ele simplesmente ameaçou um acesso do Bahia há 2 anos. E o Bahia fez o quê? Demitiu dentro do G4, porque viu que não ia andar. A direção do Bahia, na época acho que era Belintani, viu que ia sabotar o próprio trabalho
que ia botar o pescocinho na forca e fez o quê? Demitiu o Guto. Aí o que a direção do esporte faz? Contrata Guto. Veja, podia até contratar, mas agora contratar. Pessoal, deu certo aqui em 2019, mas não foi, como você falou, não foi por isso. Contratou porque nos últimos 2 anos ele está tendo outra característica, e isso não é verdade. Isso não é verdade. É assim, é isso que eu estou falando de vez em quando, achar que todo mundo assim, não entende absolutamente nada, pô. Assim, é ruim isso, porque, tipo, não está surpreendendo. Guto Ferreira já foi um técnico de primeira prateleira, pô, treinando primeira divisão, várias vezes, assim, rodou todos os principais clubes, quase todos os principais clubes do Nordeste, mas esse é o pior momento da carreira dele. E é como você falou, Cauê, é uma sequência já muito grande. E assim, 5 anos, né? A direção não basta torcer, não. Torcer quem faz é o torcedor, pô. Torcer para dar certo. Inclusive foi o que o próprio Guto fez hoje. As substituições dele no segundo tempo, ele só fez. Ele torceu para dar certo. Não foi para... Então, assim, a direção tem que ser outro papel. E na hora que o comitê gestor escuta uma dessa do setor de análise de desempenho e joga para frente, que realmente assim fica difícil. Cássio, até lembrando, na época do Ceará, alguém aí colocou aí no chat, e foi muito bem lembrado, o Ceará demitiu o Guto, que a gente às vezes até não entendia. Pô, mas Guto, naquela época, no Ceará até estabilizado. Não, ali ele estava em alta ali. Veja, naquele momento ali, ele ainda estava em alta na carreira. Estabilizado na Série A e demitiu o Guto. Porque notou que não ia avançar. Porque tinha condições de avançar. E a história foi daquela... Demitiu porque a grama do vizinho tá boa demais. Aí vai Guto. Mas não é. Às vezes é você enxergar a sua grama e ver que sua grama pode estar bonitinha ali, mas que ela não vai crescer mais não. Que ela vai morrer ali. Porque Guto, nos últimos anos, só vem enterrando seus trabalhos. E essa é a realidade. Até que ele mostre em outro clube alguma coisa. Beleza. Mostre uma virada na carreira, uma ascensão na carreira. Beleza. Agora o esporte jamais poderia ter sido laboratório como foi. Exato. Como esperamos que seja, né? Porque ainda é treinador do esporte até agora. A verdade é que a diretoria do esporte comprou o discurso de um cara experiente no futebol e vendeu o próprio trabalho, né? Tá falando de quê? De Drubsky? Ou de Guto? Não, ou dos dois? Falo de Guto. Não, mas isso é antes de Guto, porra. Isso os caras de desempenho não conversaram com ele, não. Isso aí é os caras olhando o jogo e achando que o cara tinha, assim, progredido na análise. Mas não foi técnica. Não foi só isso. Houve também uma conversa com o Guto, onde a direção ficou muito encantada, muito impressionada com o conhecimento que Guto tinha do elenco do esporte, desse elenco. Jogado com 7 jogadores, com 8 jogadores, meu amigo. Se comprou esse discurso. Eu estou dizendo que compraram o discurso de um cara experiente no futebol que está fazendo o próprio trabalho. Exatamente. E eu estou dizendo que não está enganando ninguém, não é isso não. Mas como o Cássio falou, é você acompanhar os últimos 5 anos, as últimas 5 temporadas dos trabalhos de Guto, como o Cauê disse, sempre em clubes que tem condições de ter uma performance melhor do que aquele empregou nesses clubes. Se apostou aqui na empatia, se apostou aqui na química, como se fosse um passado que não existe mais. Não existe, passado de 5 anos, existe. O futebol mudou não existe. Muito. Exatamente, pô. Exatamente. E o esporte com um elenco completamente montado numa característica diferente da que Guto costuma trabalhar. É muito, muito bizarro que a escolha tenha sido o Guto. E assim, fica do nosso lado agora, passada, Cauê, essa fase da esperança de que a gente pudesse dar errado e que Guto pudesse encaixar e fazer um bom trabalho, vamos agora se agarrar à esperança. Isso. Vamos agora se agarrar à esperança de que a direção do esporte entenda que ela não tem a necessidade, velho, veja, de verdade, pô, vocês não têm a obrigação de morrer abraçado a Guto. Vocês não têm essa obrigação, pô. Ainda tá difícil. Ficou mais complicado. Perdeu para o adversário direto, isso, trouxe de volta para a confusão. Exatamente. É isso tudo. Agora, ainda dá tempo de fazer outras escolhas. Ainda dá tempo. É entender que não vai sair disso aí, velho. Não vai sair disso aí. Teve tempo, teve retorno de peças.
assim, teve cenários, e simplesmente o time foi o mesmo das piores facetas de Guto dessas últimas 5 temporadas. Pô. O mesmo. O time modorrento, arame liso, que não incomoda ninguém, que depende de um lampejo, que depende individual ali, que depende de uma cobrança de falta. Mas, pô, velho, um time que você vê que não tem coordenação, que não tá colado, não tá conectado, que não funciona junto, não funciona como time. E não se arrisca. Não se arrisca. Não se arrisca, pô. Não se arrisca, pô. Tenta, então, assim, pô. Faz um diferente. Morreu com o Lucas André, que não é lateral direito ali. O cara com dificuldade. Para não tirar Fabinho, para não tirar Fabinho da Fabinho terminou como capitão, foi promovido. Capitão. Mas isso era na assim, cara. Sabe isso era assim. Qual foi o momento do jogo que eu olhei assim e disse, rapaz, eu deveria ter escrito isso. Assim, para não ficar parecendo assim, mas eu olhei, que eu, assim, até porque o narrador falou, eu fiquei até. Eu abri os olhos assim também, mas 2 minutos de jogo. Quando eu percebi que o Sport não pressionava a saída do Coritiba. Sim. Que o Sport ficava 10 metros atrás da bola do Coritiba, esperando o Coritiba. Eu disse, caramba, que diferente. Eu olhei assim, aí eu disse, não, isso foi uma jogada. Eu já pensei, não, para não parecer, não, isso foi uma jogada, vamos esperar a próxima. Aí eu esperei a próxima, e a mesma coisa. Aí eu disse, é uma mudança muito grande de característica, pô. Assim, o time se sujeitar a isso, pô. Porque aquilo ali é orientação, naturalmente, assim, é uma mudança muito grave. E era uma das poucas coisas que funcionavam. Porque o Guto foi contratado para agir, para solucionar uma coisa, a defesa. Não conseguiu. E ele piorou todo o resto. Pois é. Mas eu vou pegar alguns pontos aqui que já foram até citados. O primeiro deles, Cauê trouxe a entrevista recente, né, explicando razões para a saída de Sousso. Dentre as razões foi citada uma necessidade urgente do acesso. Uma necessidade urgente do acesso que não poderia ficar em risco por curvas do trabalho que o treinador argentino vinha conduzindo no Sport e por algumas escolhas talvez conceituais, excessivamente conceituais, que deixavam resultados que poderiam ter cuidado melhor de alguns resultados, como o jogo do Avaí, como o jogo contra a Chapecoense, né, que faltou um pouco de cuidado com o resultado. Mas eu vou ficar na questão da urgência, por não admitir, não ter qualquer possibilidade do Sport permanecer na Série B. Então, essa foi a explicação para a saída de Sousso. Tá? E essa mesma urgência tem que ser aplicada agora para a saída de Guto Ferreira. Ponto. Foi citado por Cássio a falta. Foi citado por Cássio a questão do orgulho. Né? Que não cabe ter orgulho agora. Demitimos, trouxemos o treinador errado. E é isso, não cabe ter orgulho. Porque entre o orgulho bobo, que pode existir, eu entendo que lá dentro, quando se reunirem, vão pensar assim, porra, galera, vai ser uma assinatura de que a gente errou muito grande. Sim, vai. Mas é muito pior a assinatura de que foi conivente com o erro. Muito pior. Tá? E aí não cabe orgulho. Até porque tem que ser colocado no debate sobre a necessária demissão de Guto, tem que ser colocado no debate que as entrevistas que foram pro ar explicando o motivo da saída de Sousso e da chegada de Guto, elas comprometem agora a permanência de Guto. Porque não é possível que se olhe para esses 4 jogos, mas sobretudo para esses 3 jogos mais recentes do Sport, Amazonas, Vila Nova e Curitiba, não é possível que se olhe e diga assim, não, vamos dar mais um jogo. Porque não tem um único traço
Um único ponto positivo. Não tem aquele, ele começou a ajustar a defesa. O time está marcando melhor. Não tem. Isso não existe. Pelo contrário. Pelo contrário. As decisões de Guto estão levando o Sport a ficar mais vulnerável também. E algumas dessas decisões, elas são ainda mais graves porque elas foram avisadas antes de Guto chegar. A gente avisou aqui no programa. Mas para não dizer que a gente avisou aqui no programa, foi avisado de forma direta. Foi avisado da seguinte forma: Guto gosta de Fabinho. E é preciso deixar muito claro para ele que Fabinho de 2024 não consegue mais jogar futebol. E aí, a gente tem que entender um ponto e debater um ponto. Isso também já foi um pouco citado por Cássio e por Cauê, tá? Nos primeiros comentários. A gente não pode ficar sempre jogador, treinador, jogador, treinador, jogador, treinador. O Sport está indo para o terceiro ano de Série B. E no terceiro ano de Série B, o Sport volta a apresentar problemas mais profundos no mesmo momento do campeonato. Tá? Existem alguns elementos que se conectam como elos. Mudou a gestão mais direta de futebol, mas existem elementos que ficam. Departamento de análise de desempenho, comissão técnica permanente. Qual o sentido do clube ter uma comissão técnica permanente? Que o clube tem com o César e tal. Se quando o Guto chega, Guto escala Fabinho. A comissão técnica permanente não pode dizer assim, Guto, vê só, deixa eu passar aqui, a gente vai passar aqui algumas coisas. Fabinho não dá para escalar, tá? Porque não tá conseguindo jogar futebol, o desempenho não dá. O treinador, o antigo treinador, acionou ele num jogo, ele entregou o jogo contra o Amazonas. O Sport não tomou um empate contra o Amazonas na estreia do campeonato por pouco. E a entrada de Fabinho foi crucial para aquele jogo sair totalmente do controle. Fred, não proibiram Souza de usar alguns jogadores? Por que Exatamente. não proibiram o Fabinho? Acabou-se, pô. E aí eu faço a pergunta. Claro. Por que a sede, a ânsia de tirar Rosales do elenco? E por que não é aplicado essa mesma ânsia e essa mesma sede com o Fabinho? Se supostamente a escalação de Pablo Diego lá em Chapecó, embora tenham emitido uma passagem para o cara, eu sempre disse isso. Como é que pode ter achado ruim o cara ter entrado em campo, se emitiram uma passagem para o cara, botaram o cara no hotel, ou seja, aí quando o cara entra em campo é surpresa. Aí, enfim, mas se aquilo incomodou, como é que Fabinho jogar não incomoda? Fabinho terminou como capitão, pô. Exatamente. O ponto sobre Rosales aí, Fred, para acrescentar. Porque a gente poderia até tentar entender se, por exemplo, Rosales já estivesse jogando em algum time. Pô, pintou uma proposta, o cara aceitou, queria sair, o Sport queria se livrar, parece que o salário de Rosales era mais de 100 mil, então queria abrir espaço no elenco financeiramente para trazer outros nomes. Mas hoje eu fiz questão de novo pesquisar para ver se Rosales fechou com algum time. Não tem registro algum de Rosales estar em algum time. Ou seja, foi puramente corte por corte, achando que 2 laterais direitos, um que não jogava o ano inteiro, há 7, 8 meses, desde novembro, na verdade, do ano passado, o caso de Plácido, e outro que em um ano pelo Cruzeiro jogou 10 jogos, no máximo, de recorte de jogos. Se for jogos como titular, talvez se conte nas mãos. Então, até colocar aí que Rosário fechou com Táchira, o Desportivo Táchira da Venezuela. Mas dá para você ter segurado enquanto você não tinha outros nomes. Porque não pode o Sport ter ficado refém na lateral direita de jogadores que não tinham condições de jogar 90 minutos. E hoje, o treinador, depois que perde esse jogador,
o jogador que tinha indo de Plácido ali por lesão, e que assim, zero possibilidade disso acontecer. Lógico que tinha, pô, disso acontecer. Aí quem ele vai botar na lateral direita? Lucas André, que nunca jogou ali. Enquanto ele já tinha Fabinho, que já tinha atuado por ali. Com ele, com o próprio Guto. Fabrício, que na carreira fez várias vezes essa posição. E por quê? Como você não procura um lateral direito na base para já ir testando? Teve um menino que voltou lá do Internacional. Então o Guto faz o fácil do fácil e ainda joga a turma numa fogueira gigante, pô. Então, não assim, erro de Guto, erro de Eto'o, mas segue aí, Fred. É isso. Eu só estava destacando isso, porque algumas coisas têm que ser mais profundas no esporte. Algumas coisas têm que ser mais profundas no esporte. Então, assim, a gente falou aqui, eu sempre digo, quando o Alisson Cassiano era o alvo principal, a gente falou aqui, nossa maior crítica não foi a renovação de Alisson Cassiano, foi a renovação do Fabinho. Foi a crítica, foi o erro mais grave de renovação da temporada. Porque Alisson Cassiano, em algumas partidas ano passado, mostrou que poderia ser um reserva útil. Fabinho não. Fabinho não fez nenhuma partida em 2023 digna. Fabinho foi alçado por Guto a um elemento central do time. Então o Sport tem que entender os processos internos que estão levando a uma gestão de elenco em que se protege jogadores que acabam corroendo o time aos poucos. Tá? O que foi a entrada de Fabinho hoje e o que se mostrou nos primeiros minutos da partida, estava claro que o Sport não conseguiria jogar daquela forma. Foi destacado aqui por Cássio a falta da marcação-pressão, que era uma das saídas que o Sport poderia ter para compensar justamente a incapacidade de Fabinho de ser um volante capaz de desarmar jogadas. Só que além de não desarmar jogadas, Fabinho no começo do jogo mal dominava a bola e é incapaz de dar um passe para frente. Ele não tem coragem mais para arriscar um passe para frente. Eu não sei se Fabinho, nos 100 minutos de jogo, se ele deu algum passe para frente. E aí tem aquela história de Felipe, alguns falam do Felipe, hoje foi didático. Pô. Felipe pode ser o pior volante do planeta. Lento. Mas sem Felipe, o Sport simplesmente não consegue pegar uma bola e distribuir nas diagonais e distribuir para os homens de meio. Não consegue. Tem um jogador que é capaz disso. Até tem dois jogadores que são capazes disso. Fábio e Pedro. Os únicos dois volantes que não foram acionados. Tirar Fábio naquele dia com 13 minutos foi fácil. E foi até certo, foi fácil. Agora, o mesmo treinador não tem coragem de tirar Fabinho. E ele larga errado no jogo. E o Sport, por milagre, não saiu perdendo no começo. Aí tem a lesão de Plácido que fez assim, vai Guto, arruma. De Plácido sentiu, de Plácido foi substituído, precisava ser substituído. Vai Guto, arruma. Arruma. Guto não arrumou. Por que não pegou o Fabinho e colocou na direita, na lateral direita? Onde ele foi ok contra o Santos. E colocou um volante capaz de fazer a bola andar, capaz de chegar mais perto na marcação. Mas não, assim, a assinatura de um treinador que está completamente perdido, que está com um trabalho comprometido, em 3 jogos não conseguiu estabilizar um lateral esquerdo, utilizou os 3, um em cada jogo, mexeu completamente na equipe, desordenadamente na equipe, uma lógica de jogo contra um time, outra lógica contra o outro, e o time não jogou, né, absolutamente nada. Então, para nem alongar demais aqui, porque eu acho que o importante realmente é o que dá por vir, eu não vejo nenhum outro caminho que não seja interromper imediatamente
o trabalho de Guto Ferreira. Se o Sport perde para o Brusque, a conta começa a ficar inviável, tá? Mesmo com os 2 jogos atrasados. Não existe orgulho. Não existe orgulho. Errou. Reconhece que foi uma tentativa, mas utiliza o mesmo critério que foi dito pelo próprio comitê gestor publicamente. A mesma urgência, a mesma necessidade de não poder patinar na Série B que levou à demissão de Sosso se aplica imediatamente. Porque Sosso, eu tenho certeza que quando decidiram demitir Sosso, pesaram na balança os pontos positivos e os pontos negativos. Concordam? Claro. Hoje, se for fazer essa balança, não tem um pezinho ali para você colocar no positivo. O time é muito pior. Assim, é inquestionável isso para mim. Não tem nada, Cássio. E o Nem vestiário, condução, Em todos os setores, Fred. nem muito condução de pior. grupo. o Nem condução de vestiário grupo. hoje, com aquela substituição de Castan, não estou entrando no mérito, se merecia sair ou não, se estava mal ou ruim, ou péssimo, mas veja, você fazer aquilo ali com o capitão do teu time, meu amigo, ele implodiu o vestiário, porque ele já tinha jogado Fábio Matheus Isso. lá, merecia ter saído, era bola para sair, era Fábio Matheus ali. Mas até a forma, sem ele puxar o cara para si ali, que eu até disse, eu não estava no estádio, não vi, mas geralmente a câmera pega quando tá saindo o treinador, faz aquele gesto. Veja só, eu estava no estádio, Cauê. Ele estava com, eu acho que naquele momento era Zé Roberto, né? Sim. Só ia entrar Zé Roberto. Aí Castan foi vaiado duramente 3 vezes seguidas. Foi. Pegava na bola, o Sim. estádio Abaixo. em cima, tá? Então, quando ele pegou pela 3ª vez e o estádio caiu, ele chamou o Chico. Ele quis tirar o jogador daquela situação. Então, eu não sei se ele explicou isso, mas foi muito claramente que o que levou a tirar foi a perseguição da torcida. Deu a entender. Eu senti isso da TV. Eu senti isso daí. Agora, ele tem que fazer isso também com o jogador aceitando. E não é que Pedro qualquer disse, pô, não pode tirar o capitão? Lógico que pode, meu amigo. Mas você já está com uma série de problemas. E você ainda faz esse tipo de movimentação. É uma movimentação que, se você. Não, foi perigosa. E tem outras, Cauê. É perigosíssima. É E tem perigosíssima, outras, pô. Não existe você fazer. Você tem que saber lidar com o grupo. Infelizmente, você lida com o grupo e você tem que gerir pessoas. E dentro de gerir pessoas, muitas vezes, não criar desgostos em alguns momentos com algumas figuras importantes de dentro de um processo desse de gestão, você faz a conta. Até porque ali o estrago já estava feito. Se fosse para vai deixar Castan abalado para futura jogada. Não vai, porque Castan é macaco velho. Agora, lógico que ia comprometer talvez o time no sentido de pegou a bola, a torcida. E aí eu entendi isso daí também. Mas resta saber se abraçou o cara. Quando o Castan saiu, ele puxou o Castan velho. É o seguinte, eu precisava tirar. Foi mal, me desculpe, mas se eu não tiro você, o peso era no time. Porque ia pegar você e, por tabela, a pressão no time. Aí é uma coisa. Outra é, como foi com o Fábio Matheus, sai e larga a mão, vai, e depois a gente conversa no vestiário. Não existe, pô. Não existe. E assim, uma coisa importante para registrar também, surgiram uns nomes quando Sosso caiu. Foi dito que os nomes que estavam na mesa eram os de Barroca, Zé Ricardo e Aí é melhor economizar dinheiro, viu? E o treinador, me fugiu o treinador do ano, e Alberto Valentim. Tá? Então veja só. Da sacola que saiu o Guto, tinham esses outros nomes. Não sei se alguém tornou isso público efetivamente, se tem uma informação concreta sobre isso. Vazou, se colocou quem teria sido, Drubsky.
Sim. Mas nunca houve uma confirmação oficial da própria diretoria, né? Mas nem haveria, porque ninguém confirma treinador que não veio, né? Mas saiu partindo de várias fontes, assim, várias pessoas vieram com a mesma informação. É. Tanto que a pessoa Então, que me confirmou, outras pessoas também então, disseram para outras pessoas. Eu acho que o fundamental nesse momento é ter tranquilidade, tá? Tem que ter tranquilidade para entender que, assim, não importa o que trouxe Guto até aqui. Não importa o que demitiu Sosso, o que levou o convencimento que foi levado para a escolha de Guto, a conversa mole que a Cauê já citou aqui, imaginária, que isso não aconteceu em 2 anos, de Guto ter jogado ofensivo, nada do tipo. Ah, tá? sim, essa conversa mole. Então, assim, agora é entender que não pode passar mais um dia com Guto, pô. Até porque, veja só, vai fazer o quê? Vai dar o jogo do Brusque? Vai dar o jogo do Brusque. Aí vamos lá, deu o jogo do Brusque. O Sport ganha do Brusque. Ganhou do Brusque lá, no Guto Bowl. 1-0. Quando voltar para jogar aqui contra o Ituano, em 5 minutos a torcida tá contra o time. Em 5 minutos a torcida tá contra Guto. Tá? Então você tem que criar um ambiente minimamente favorável. Houve uma coragem para se demitir um treinador que talvez 60%, 70% da torcida, talvez 70%, 70% da torcida defendia. Tá? Então você tem que ter, é muito mais fácil, inclusive, engolir o orgulho e, tá, demitir o treinador que 100% da torcida quer a demissão.